Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com você uma palavra que vai edificar a sua fé, mas também vai fortalecer você, para que você a cada dia esteja firme e constante, sempre atuante na obra do Senhor. Amém? E para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Vamos ler inicialmente apenas 8 versículos, para versarmos a palavra desta noite. Está escrito: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhe-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que traz aqui algumas exortação para a nossa vida cristã. Como nós precisamos estarmos vigilantes, tanto no ponto de vista em que nós não venhamos ser enganados, mas também nós não venhamos ser instrumento de engano. Porque o Senhor Jesus, ele, logo no versículo 15, ele traz uma exortação. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós em pele de ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores. E quando nós propriamente nos reportamos a fazer uma análise na figura do lobo, o lobo é um animal predador, e que o objetivo deste animal é tragar a sua presa, para lhe servir de alimentação. E o que Jesus, ao usar este exemplo do lobo para descrever um falso profeta, o falso profeta tem esta mesma finalidade, este mesmo objetivo, de enganar, de tragar as ovelhas do Senhor, com engano, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, cujo objetivo é atrair o coração dos inocentes para si. E em fazendo assim, eles alcançarão os seus objetivos. Mas Jesus, ele diz: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós em pele de ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores. O apóstolo João, o apóstolo do amor, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele vai falar algo correlacionado a este mesmo assunto. E ele vai dizer que nós não podemos e nem devemos acreditar em qualquer espírito, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E ele traz ali algumas exortações indicativas que podemos identificar o falso profeta, identificar o profeta que de fato é da parte de Deus. E João vai dizer que todo espírito que não confessar Jesus não é de Deus.
Mas o Espírito que confessa que Jesus veio em carne, este Espírito é de Deus. Se não, vejamos, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se o Espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessar Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que haveria de vir e agora já está no mundo. Então nós podemos identificar o profeta de Deus e o profeta da parte do inimigo, o profeta do engano, mediante a estes axioma que João apresenta. O verdadeiro profeta, ele confessa que o Filho de Deus vem em carne, que ele veio em corpo, que ele se encarnou. E isto vai além de uma declaração verbal. Esta declaração, esta realidade da encarnação de Cristo, da manifestação do Filho de Deus no mundo, tem um peso espiritual na vida daquele que confessa e que crê. Esta pessoa que confessa e crê é transformada. Já não anda mais segundo as narrativas deste mundo. Já não anda mais conforme o seu bel prazer. Não anda nas suas próprias vontades. Pelo contrário, anda segundo o beneplácito da vontade de Deus. Ou seja, ele é conduzido pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, porque na vida dele quem governa é Jesus. Por outro lado, o falso profeta, embora ele traga uma mensagem, a finalidade da sua mensagem é atrair o coração das ovelhas para si, é atrair o cristão autêntico para si. E com isto, eles está com esta finalidade de enganar e de afastar o verdadeiro crente da presença de Deus. Então, o falso profeta tem este objetivo de conduzir o povo de Deus a um lugar contrário à vontade de Deus, a um lugar que está antagônico à palavra de Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque o Senhor Jesus nos traz este alerta com amplitude e com alto e bom som para qualquer um que lê entender. E ele diz: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em peles de ovelhas. E Jesus aqui, ele também acrescenta como nós podemos identificar o falso profeta. Jesus vai dizer: pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhe-se uvas dos espinheiros ou figos das plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E aqui Jesus ele usa dois tipos de árvore: árvore boa e árvore má. Jesus vai dizer que a árvore boa dá bons frutos e não pode dar maus frutos. Por outro lado, o antagônico a isto é uma árvore má não pode dar frutos bons. Pelo contrário, os seus frutos são ruins. E da mesma forma, o verdadeiro profeta de Deus, ele tem bons frutos, frutos de uma boa conduta, fruto de um caráter ilibado, segundo a palavra de Deus, fruto de uma conduta honesta diante de Deus e para com Deus e para com seus semelhantes que está na sua geografia. Resumindo, ele tem um bom testemunho. Por outro lado, o falso profeta, ele tem um mau testemunho, uma má conduta, não anda na palavra de Deus, pelo contrário, a sua vida é antagônica à palavra de Deus, embora esteja pregando a palavra de Deus. Ele não anda conforme a palavra de Deus, porque ele não se deixou ser transformado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante de que qualquer espada de dois gumes, e que penetra o âmago da nossa alma, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as motivações do coração.
O falso profeta não se deixa ser transformado pela palavra. Por isto, o seu testemunho não glorifica a Deus. O seu testemunho não é para a glória de Deus e nem muito menos manifesta que Deus está na vida dele. Ainda que esteja pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Porque não é simplesmente por pregar, não é simplesmente por expulsar demônios, fazer milagres, não é simplesmente por fazer cura divina, mas é, em primeiro lugar, pela manifestação do caráter de Cristo em nós e através de nós. Então, o falso profeta não tem essas características, pelo contrário, ele é instrumento de engano, promovedor de engano. E Jesus ele deixa claro que uma árvore má não pode produzir bons frutos. Da mesma forma, o falso profeta não produz bons frutos. Pelo contrário, os frutos que ele produz, primeiramente, é para a sua própria glória, para o seu louvor, e não para a glória de Deus, e não para o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre está com a mensagem cujo objetivo e cuja finalidade é atrair as pessoas para si, para tirar vantagem sobre elas, e não com o objetivo de atrair as pessoas para Cristo. A sua mensagem não tem este objetivo de centralizar Cristo, de enaltecer a Cristo. Pelo contrário, a sua mensagem é egocêntrica e não cristocêntrica. A sua mensagem é antropocêntrica e não teocêntrica. Ou seja, Deus no centro, exaltando a Deus. O falso profeta, ele tem esta finalidade de se exaltar, de se engrandecer e de atrair as ovelhas para si, para que em fazendo assim ele possa tirar vantagem sobre elas. E nós precisamos tomar cuidado, estar entendidos da palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enredados e atraídos por todo vento de doutrinas, cuja finalidade é promover engano e nos afastar da verdadeira mensagem, do verdadeiro evangelho, cuja centralidade é a cruz de Cristo, é o Senhor Jesus. E Jesus continua dizendo: toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Ou seja, chegará um dia que, assim como uma árvore má que produz maus frutos, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo, da mesma forma, haverá um dia que Deus já marcou que estes falsos profetas, esses promovedores de enganos de uma falsa mensagem, também serão como esta árvore que foi lançada no fogo e queimada. Estes também serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então, há juízo para quem se coloca neste lugar de promovedor de uma falsa mensagem, de um falso evangelho, cuja centralidade é o homem, cuja centralidade é o aqui e o agora, e não a eternidade ao lado de Deus. Jesus diz que, assim como a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo, da mesma forma, o falso profeta, o falso cristão também irá a este lugar de condenação eterna. E Jesus continua dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então ele diz claramente: nem todo mundo que está por aí dizendo que eu sou Senhor, clamando pelo meu nome, eu sou Senhor, entrará no reino de Deus. Porque não é simplesmente com a declaração vazia, sem estar acompanhado do verdadeiro arrependimento. Não é simplesmente. E ele continua dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ou seja, Jesus está dizendo que não é simplesmente abrir a boca e dizer que Jesus é Senhor. Sem esta confissão está acompanhada de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente, de mudança de comportamento, de abandono de uma vida velha, de uma vida de pecaminosidade, para viver a verdadeira vida de Deus. Jesus ele deixa claro que não é simplesmente por dizer Senhor, Senhor. Não. Esta confissão é importante, mas esta confissão ela precisa e deve estar acompanhada
de arrependimento genuíno, que nos tira de um lugar de inimizade para um lugar de coinonia com Deus e para com Deus. Mas Jesus continua dizendo no versículo 21, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aquele estabelece uma condicional, que para entrar no seu reino, primeiramente precisa se arrepender, precisa nascer da água e do Espírito e entrar em um lugar de não mais viver para si, mas viver para Deus, porque ele diz que entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai que está no céu. E ele continua, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então Jesus lhes dirá claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Ou seja, Jesus disse que naquele dia muitos vão chegar diante dele dizendo, Senhor, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei enfermo, eu preguei a tua palavra. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, vocês fizeram muitas coisas em meu nome, vocês usaram a autoridade do meu nome, mas vocês nunca se deixou ser transformado pelo meu Espírito. Vocês nunca se voltaram à submissão ao meu senhorio. Então eu não vos conheço, afastai-vos de mim. E este afastar aqui é literalmente para um lugar de alienação eterna, de condenação eterna. Então aqui fica claro que não é simplesmente por fazer milagre no nome de Jesus, não é simplesmente operar milagres no seu nome, é pelo fato de você se arrepender, crer e viver em obediência ao senhorio de Cristo, porque o capítulo 7 faz parte do contexto aqui do Sermão da Montanha, onde Jesus trata da cultura do seu reino e das leis que regem o reino de Deus, que todo aquele que deseja e quer fazer parte deste reino precisa aderir, adquirir para a sua vida a cultura e a lei deste reino. Deste reino, então, meu amado, nós precisamos olhar para a palavra de Deus não simplesmente como um livro religioso, mas nós precisamos olhar para este livro como palavra de Deus, palavra espiritual, palavra viva e que tem vida eterna para nós. Então nós precisamos olhar a partir deste prisma, deste pressuposto. Então eu quero falar com você nesta noite, a partir desta explicação. Eu quero falar com você sobre este tema. Bons frutos, a marca do cristão que foi transformado. E Jesus ele deixa claro neste texto algo que lemos, que os frutos bons é a marca de uma árvore boa, que é uma metáfora para descrever o verdadeiro cristão, o verdadeiro profeta de Deus. Aqueles que de fato teve uma experiência genuína com Cristo, mas também se deixou ser transformado pelo Senhor Jesus, porque ele diz, pelos frutos os conhecereis. E não obstante, bons frutos é a marca de um crente que foi transformado pela graça de Deus e pela operação do Espírito de Deus, porque os bons frutos faz parte da inerência do caráter de Deus, e se Deus está em nós e nós somos templo do Espírito de Deus, nós precisamos ser árvore frutífera e que dá frutos bons, porque não basta só dar fruto, nós precisamos dar frutos e estes frutos precisam ser bons. Porque Jesus ele apresenta aqui como alegoria, como metáfora, dois tipos de árvores. A árvore que dá bons frutos e a árvore má que dá maus frutos. E ele diz que nenhuma árvore boa dá maus frutos,
E da mesma forma, nenhuma árvore má dá bons frutos. Assim também, na vida cristã, cristão autêntico, cristão que nasceu da água e do Espírito, que foi transformado pelo Espírito de Deus em uma experiência genuína que está acontecendo num processo de relacionamento diário, ele está projetado, ele é chamado a um lugar de frutificar bons frutos para a glória de Deus, porque esta é a marca do verdadeiro crente. Por outro lado, um crente mau produz maus frutos e estes frutos manifesta na sua vida cotidiana em um mau testemunho, em falta de caráter, em falta de compreensão. Então, meu amado e minha amada, nós como verdadeiros cristãos, como filhos de Deus, pessoas que nasceu da água e do Espírito, nós precisamos ser esta primeira árvore que dá bons frutos e frutos que permanecem para a vida eterna, porque dar bons frutos é a marca do cristão que foi transformado por Cristo, que nasceu da água e do Espírito, que foi santificado. Jesus disse em João 15,16, ele vai dizer que não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e a dar frutos, e frutos que permaneçam para a vida eterna. Então, bons frutos é a marca do cristão que foi transformado pela graça de nosso Senhor Jesus e que está sendo transformado. Amém? Glória a Deus, porque quando nós damos bons frutos, este é um indício e um indicativo que nós de fato pertencemos a Deus e estamos em aliança com Deus e andando dentro do cerne, do escopo da vontade de Deus. Cristãos bons dá bons frutos, por outro lado, cristãos ruins dá maus frutos, e estes frutos, como eu disse, vou ser redundante, se manifesta em um mau testemunho, em falta de caráter, de honestidade na sua vida e na sua vida de espiritualidade. Um cristão ruim, ele não dá bons frutos. A vida dele não é pautada na palavra de Deus. Ele não vive na palavra de Deus, na vontade de Deus. Pelo contrário, ele vive segundo o que ele acha que é certo. Porque não basta somente ser frutífero. Nós precisamos ser frutífero e que produz bons frutos. Porque as duas árvores apresentadas por Cristo aqui são árvores frutíferas. Porém, a árvore má, ela, embora seja frutífera, ela está dando maus frutos. Porém, a árvore boa, ela é frutífera, mas ela dá bons frutos. E nós, como esta árvore boa, precisamos dar este fruto. E não ser como esta segunda árvore, que dá frutos, mas que não são frutos bons. São frutos ruins. E por dar frutos ruins, ela é cortada e lançada no fogo e queimada. E isto, na aplicação espiritual, fala do cristão ruim, que dá maus frutos na sua vida. Frutos que envergonham o nome de Deus, o Evangelho de Cristo. Estes mesmos serão cortados da videira, do tronco que é Cristo, e lançados fora. João 15, versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Então, meu amado e minha amada, a árvore ruim dá maus frutos. E da mesma forma, crente ruim dá maus frutos. Frutos de mau testemunho. De uma vida antagônica à palavra de Deus. E Deus não nos chamou para ser cristãos ruins, que dá maus frutos na sua vida, na sua conduta. Pelo contrário, todos nós que recebemos a mensagem de Cristo, fomos chamados para ser árvore boa, que dá bons frutos e frutos que permanecem para a vida eterna. Porque Jesus diz ainda no capítulo 15 de João que o Pai é glorificado nisto, em que nós dermos muitos frutos, e nisto saberão que nós somos de fato discípulos dele. Então, dar bons frutos indica que nós de fato somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, quando nós damos maus frutos, nós estamos denotando e mostrando que nós não temos aliança com Ele.
que nós não estamos alinhados com Ele e nem muito menos nós estamos no cerne da vontade dEle. Dar bons frutos é questão de escolha. E isto implica renúncia do nosso eu, do nosso ego, da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, para se submeter ao Espírito de Deus. E quando nós agimos assim, Ele produz em nós o seu fruto e as suas características, como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Se não, vejamos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito Santo. Então, nós, como árvore frutífera, nós precisamos estar submisso ao Espírito de Deus, para que Ele produza em nós, gere em nós, de dentro para fora, o fruto do Espírito, que é manifestado aqui nas suas características, porque não está no plural, frutos, está no singular, fruto, e este fruto tem suas características. E a primeira característica aqui apresentada é o amor. A segunda, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Então, nós precisamos estar submissos ao Espírito Santo, rendido ao seu senhorio, para que Ele, através da sua soberania, da sua supremacia, em uma obra mútua e conjunta conosco, possa produzir em nós o seu fruto, de dentro para fora. Porque quando esta transformação acontece de dentro para fora, ela é algo vivo, ela é algo que não é fingido, mas pelo contrário, é algo que é produzido pelo próprio Deus, manifestado de dentro para fora. Então nós precisamos nos submeter, porque quando nós nos submetemos a este Espírito de verdade, esse Espírito eterno, Espírito da graça, Ele produz em nós o seu fruto com as suas características. E nós vamos manifestar o caráter do Filho de Deus. Diferentemente dos falsos profetas, que está com a máscara, que vive dentro de um fingimento, porque embora pareça, mas não é. Porque Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, embora pareça ser, mas não é. E Jesus disse: eles parecem, são fingidos, está ludibriado, coberto com peles de ovelha, e esta pele aqui fala dos enganos que eles traz para demonstrar que eles de fato são homens de Deus, são verdadeiros cristãos, porém, na sua substância, no seu interior, o seu coração é corrompido, o seu coração não foi transformado, a sua mente não passou pela transformação de Deus. E Jesus diz que, cuidado, porque eles vêm em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E Jesus diz: pelos frutos conhecereis. Porque, por acaso, colhe-se uva dos espinheiros? Claro que não. Ou figos de plantas com espinhos? Também não. Da mesma forma, o falso profeta é um pé de espinheiro, não dá uva, porque é contrário à sua natureza. É contrário à sua natureza. Mas o verdadeiro crente, nascido da água e do Espírito, transformado pela graça de Cristo, pelo Espírito de Deus, a sua transformação não é algo fingido, é algo genuíno, que foi gerado e produzido pelo Espírito de Deus. E é bom que se diga que nós, de fato, se queremos ser árvores frutíferas, cristãos autênticos e não inautênticos, pessoas que nasceram da água e do Espírito, nós precisamos ingressar ao caminho do arrependimento.
Nós precisamos ingressar o caminho da confissão e, em fazendo assim, se submeter ao senhorio de Deus, do Espírito de Deus, para que Ele produza em nós a sua vida, e vida que permanece para a vida eterna. Uma árvore má não pode produzir frutos bons. Da mesma forma, uma árvore boa não produz frutos ruins. Assim também, na vida cristã, cristãos verdadeiros produzem bons frutos, frutos de arrependimento, de uma boa conduta, de um bom testemunho, onde as pessoas olham para a sua vida, vê não ele, mas vê Cristo nele, nas suas ações, nos seus posicionamentos, e mesmo diante de situações difíceis, ele manifesta o caráter de Deus, porque ele foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, e como sal da terra e luz do mundo, ele precisa exercer o papel do sal, que preserva, e da luz que ilumina. E quando ele transita neste lugar, os homens olham as suas boas obras e vê a sua luz e glorifica o Pai que está no céu. E nós precisamos estar neste lugar. Jesus continua dizendo: toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis, Jesus dizendo, então lhes direis claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Então a condicionante não é simplesmente confessar Jesus, Senhor, Senhor. É você confessar o senhorio de Cristo de uma forma onde Ele é Senhor de fato da sua vida e transforma a sua vida. E você vive em obediência ao Pai. Porque Jesus diz em João 14 que aquele que ama Ele obedece ao seu mandamento. E o mandamento dele não é um peso, é leve. E Jesus no capítulo 14 de João, ele vai dizer claramente que o amor a Ele não está na declaração simplesmente, mas está na observação dos seus mandamentos. Porque ele diz: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Se não vejamos, João capítulo de número 14, está escrito: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Então Cristo deixa claro que o amor a Ele não está simplesmente em eu dizer com meus lábios: eu te amo, Jesus. Jesus está dizendo: aquele que me ama observa os meus mandamentos, obedece aos meus mandamentos. E esta é a marca do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele não vive mais para si. Ele vive para Deus. E por ele viver para Deus, ele é uma árvore frutífera e que dá bons frutos. E mesmo sendo esta árvore que dá bons frutos, ele vai passar por poda. Mas o objetivo da poda é para que ele dê mais frutos. Que você seja sempre este cristão frutífero. Não para frutificar frutos ruins, mas crente frutíferos que dá bons frutos e frutos que permanecem para a vida eterna. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.